E aí, como você tá? Tudo bem, meu amigo? E você, como é que tá? Oh, Tá na maravilha. correria, né? Cara, antes, né, de gente conversar esse papo, quero agradecer, tá? É uma honra ter você poder participar. Eu não sei quem fez esse trâmite no Instagram, né? Pela conversa parece que era uma mulher, né? Eu só não sei quem foi. É minha família que me ajuda a administrar a página do Instagram, porque como eu fico mais nessa parte de campo, lá no sítio, aí às vezes é muito corrido para eu cuidar de tudo ó, ao mesmo tempo, né? Página do Instagram, a lida no campo, né? Aí tem, a minha família me ajuda. Baixa até minha noiva, até minha irmã, aí elas vão me assessorar nessa parte. Cara, que bom que conseguiu. Eu pensando, eu falei, eu vou chamar, vai que dá certo, né? Deixa eu Eu respondendo quero aqui o pessoal. ouvir, né? Só ir respondendo aqui quando a gente vai conversando. Bom, cara, eu antes de a gente começar também, quero falar que quem apoia esse projeto, né? Uns é a Cressol aqui de Maripá, que eu conversei com eles, tá apoiando esse projeto aí meu de protocolo bio, e tá conversando não só com biólogos, mas todas aquelas pessoas que trabalham envolvido com a natureza, tanto Sim. empresa e demais pessoas aí que eu já venho conversando já tem, deixa eu ver, vai fazer acho que um ano já que eu já venho nesse meu projeto. Se, se apresente aí pro público aí que está assistindo sobre Primeiramente, o que tem a e ver. aí, pessoal, né? Meu nome é Paulo Diniz, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, unidade acadêmica de Serra Talhada. Eu sou natural de Serra Talhada, mas eu digo que eu sou natural de Serra Talhada, mas ao mesmo tempo de Triunfo, que é onde é a minha família materna, né? Que é onde tem o nosso sítio, né? Que é o sítio Brejinho. Eu praticamente fui criado em Serra Talhada, Triunfo. E desde criança foi onde eu comecei aqui a criar laços com a natureza, né? Sempre quando a gente era pequeno, eu sempre tive essa paixão pela natureza. Não é à toa que eu, quando eu era pequeno, a gente todo final de semana ia para o sítio e quando estava de férias da escola, era ao tempo todo no sítio. E para voltar para casa era um sofrimento, era uma choradeira, que ninguém queria voltar para casa, era só no sítio, e era aquela farra. Mas enfim, aí depois de formado, né, como engenheiro agrônomo, atualmente hoje eu faço mestrado também na UAST, em produção vegetal, e decidi tocar, pegar esse projeto, um projeto de vida, que eu digo assim, que é tornar o sítio, primeiramente era tornar o sítio algo rentável e ao mesmo tempo, como eu posso dizer, ecológico, né? Tipo, fazer a harmonia com a natureza e fazer o do sítio ele ser conhecido para outras pessoas, que ao mesmo tempo como ele foi muito importante para mim, na minha criação, acredito que esse contato do público também com o sítio também seria uma boa. E, e é interessante que você fez, porque eu já fui a alguns sítios, e geralmente quem mora em sítio não tem tempo, né, de postar tudo o que faz, de ver essa grande maravilha que tem no sítio, porque, cara, eu imagino, já fui em alguns, cara, vocês ficam o dia inteiro, sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Ah, não tem um jeito para você ir no sítio para não ter alguma coisa para fazer. É incrível. E às vezes, a grande maioria das vezes, você planeja alguma coisa e chega lá, tem outras broncas para resolver, aí você muda a rota, vai para outro trabalho, enfim. É o que vai aparecendo. E sempre tem serviço. E é coisa boa, por quê? Porque eu mexo com jardinagem e quem mexe com terra é uma coisa que não tem como explicar, né? O bem que faz ali de você estar em contato com a natureza, de estar mexendo com planta, mexendo com bicho. E outra, tem que gostar muito, né? Porque tem que ter paciência. Não, é assim, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é satisfatório. Eu digo que meu escritório é o melhor escritório do mundo, porque você está ali em contato com a natureza, escutando os passarinhos cantando, aquele ventinho agradável passando para a gente. Lógico que tem o esforço, né? O trabalho braçal cansa,
Mas a gente estando lá no serviço, o dia passa que é assim, um pulo. Passa que nem vê. Às vezes não dá nem conta da gente fazer o serviço do dia porque passa muito rápido. Eu realmente nasci para o campo. Eu não tenho muita assim, vocação para a parte tipo de escritório, ficar trancado numa sala, só trancado ali resolvendo coisa. Eu tenho que estar no campo. Entendeu? À toa que eu procurei realmente ficar nessa parte de campo, porque a minha vocação é essa, ficar no campo, literalmente com a natureza. Ah, somos dois, cara, porque eu vejo essa parte de escritório e eu acredito que tem muita gente no escritório que queria estar trabalhando em campo. Com certeza. Tem um amigo meu que ele é agrônomo também lá no município de Triunfo, é Leandro o nome dele. E ele trabalha nessa parte. Ele ficou só na parte mais de escritório, mas ele disse que vira e mexe ele ainda tem que dar um jeitinho para dar uma fugida para ir com o pessoal para campo, para poder a cabeça desobstruir um pouco, porque é onde ele vai relaxar. Ele só trabalha de escritório para ele chega cansativo demais. E outra, ele ali em campo você aprende tanta coisa, né, que a faculdade não ensina. Que, cara, Ah, na todo dia faculdade é uma é matéria nova. ótimo, mas a teoria a gente aprende na prática. E a prática, acho que ensina, acho que às vezes muito mais do que a teoria. Lógico que a teoria você tem que conciliar a teoria com a prática, mas tem muita coisa que a gente aprende mais só na prática. Tem tanta coisa que a gente poderia ter visto na própria faculdade, mas você vivendo aquele momento ali dia a dia, você acaba vivenciando ali algumas situações que não é nem relatado durante a graduação, né? Você vai aquele convívio com a natureza no campo, com a lida do campo, que você vai se deparando com determinadas situações e vai aprendendo a cada dia que passa. Bom, vamos falar um pouco assim, o que significa na prática aplicar princípios agroecológicos aí no seu sítio? Bom, essa parte de agroecologia, indiretamente, assim, sem meu. Desde tudo começou do meu bisavô, o sítio, meu bisavô faleceu, foi dividido as terras para os filhos dele, né? Se eu não me engano, era 9, ou era 12, era uma coisa assim, era uma família grande. E ficou para o meu avô, né? E meu avô continuou, sabe? Continuou no campo. E ele, desde sempre, teve esse, como eu posso dizer, essa pegada ecológica. Eu lembro como se fosse hoje que a gente andava pelo sítio, lá tem, ao redor da casa do meu avô, tem um sítio de fruteiras, né? Tem banana, tem goiaba, tem abacate, tem pitomba. Aí, lá ele, quando a gente ia fazer algum colheita com ele, sempre deparava, tipo, com algum cacho de banana, com a banana já comida por algum animal, por alguma árvore, com a ave, algum sagui, que lá tem bastante sagui. E meu avô sempre dizia assim, que os animais também têm que comer e eles têm que tirar a parte dele, e sobrar era dele. Aí eu achava isso bastante interessante. Na frente da casa do meu avô, que é onde eu comecei a parte da produção de café, lá é uma mata bem antiga, que ele sempre preservou. Desde que ele recebeu a parte da herança, ele nunca deixou ninguém mexer numa árvore lá. Ele tirou só o extrato herbáceo, né, da parte baixa das árvores e manteve aquelas árvores mais frondosas. E lá é cheio de árvore nativa. Tem baraúna, tem tamboril, tem juazeiro, tem angico. Enfim, tem um mundo de árvores que é a coisa mais linda do mundo de se ver. Tem baraúna, que como lá é região de altitude, de Triunfo, ela aqui embaixo em Serra Talhada, que é mais alto sertão, a baraúna é grande, mas não tanto como lá. Lá, se você colocar, tem baraúna que se colocar 2 ou 3 homens para abarcar o tronco dela, às vezes não é suficiente, de tão grande que é. Aí ele sempre teve essa preocupação. Aí eu estou tentando continuar mantendo essa pegada ecológica também, de preservar a natureza. Aí a gente manteve essas árvores, plantou o café, optou por uma cultura que eu tenho um certo apreço, que é a cafeicultura, e juntou que como as plantas de café, elas são naturalmente plantas de subbosque, ou seja, elas toleram sombreamento, aí eu digo, pronto, agora eu sei como eu vou lidar, vou plantar uma cultura agrícola que é de tradição da família e que vou
usufruir do serviço ecológico daquelas árvores, que é o quê? O sombreamento para minhas plantas. Além de, tipo, sensação térmica, que é muito melhor. Lá também tem abelhas nativas, que eu já encontrei. Tem um angico lá, que eu chamo até um angico do condomínio, que ele é bastante interessante, que tem 5 colmeias de uma abelhinha nativa, sem ferrão, que chama canudo. Não sei se você já ouviu falar. Não, é. É um condomínio. Você vê uma colmeia em cima, outra mais para cima, eu chamo um angico do condomínio, tem um monte delas. E desde sempre a gente vem tentando manter essa harmonia com a natureza. Meu avô também, ele sempre fazia adubação orgânica no sítio, sempre estava fazendo essa ciclagem de nutrientes lá no solo, enfim, ele sempre teve essa preocupação e a gente está tentando manter, seguir a tradição dele. E é interessante essa agroecologia, porque o que a gente ouve muito aí é que não existe, né? É que não tem como ser agroecológico, né? É só, o pessoal vai e desmata floresta e boi acaba com tudo. Não se vê falar disso. E é interessante você com esse que dá para se conciliar, né? Dá sim, com certeza. É só saber, tipo, escolher a cultura que se adapta ao meio, àquela sua realidade, né? Se você tem, por exemplo, quem a gente tem a cada mata, aí eu escolhi uma cultura que se adapta a sombreamento, que é no caso do café. Aí a gente plantou o café e manteve a mata. Já tem, a gente tem outras áreas lá que não tem mais uma vegetação nativa, aí a gente faz outro tipo de manejo, faz umas culturas que exigem um pouco mais de radiação solar, como por exemplo milho, feijão, aí a gente planta essas lá, mas quando a gente tem uma área que é mais sombreada, a gente opta por plantas que toleram sombreamento, como café, no caso. Eu conheço ele é do Rio Grande, ele é biólogo. E ele trabalha, olha que doideira, ele trabalha com a parte de biologia no solo da agricultura, promovendo, vamos dizer assim, fertilizante à base de bactérias e fungos. Sim, aí tem, a natureza é tão perfeita que até a própria adubação ela pode fazer, né? No caso das leguminosas, né? Que tem a relação com bactérias do gênero risóbio, né? Elas fazem a fixação biológica de nitrogênio. Uma curiosidade aleatória é que o nitrogênio ele é tão assim complicado de ser fixado que naturalmente seria a que precisa para poder fazer com que esse nitrogênio ficasse disponível, a energia referente a um raio, a carga que precisa para poder esse nitrogênio ficar disponível. E essas bactérias têm esse poder de pegar o nitrogênio atmosférico e deixar disponível para as plantas. Ou seja, você vê como a natureza é perfeita, né? Caramba, eu vou depois lá no direct, eu vou mandar o Instagram do Lucas. Aí se vocês quiserem conversar também, ele entende bastante coisa de solo assim, vocês vão conversar bastante sobre isso. Beleza. Bom, quais práticas vocês adotam que ajudam a conservar o solo, a água e a biodiversidade no local? Bom, começar pelo solo. A gente a gente evita deixar o solo exposto assim o máximo possível e tenta utilizar de adubação orgânica para poder manter aquela ciclagem de nutrientes e manter a saúde do solo, né? Manter micro-organismos vivos. Por exemplo, o solo da gente lá tem muita minhoca. E dizem que as minhocas são um indicativo de solo saudável, né? A minhoca não aparece no solo pobre, solo que está doente, vamos dizer assim. E lá tem bastante minhoca. Aí sempre tem essa questão da ciclagem de nutrientes que a gente faz com adubação orgânica, solo sem ser muito exposto. Em caso que a gente tente trabalhar com cultivo plantio direto, que é aquele que faz o revolvimento mínimo do solo, ou não faz revolvimento do solo, para não ter que estar revirando o solo, mexer nas características físicas dele. Enfim, na questão da água, a gente tem a graça, porque como aqui na região semiárida, a maioria das águas subterrâneas é salina, né? Tem uma grande presença de sais. E lá em Triunfo, em região, tem pode dizer assim, eu pelo menos nunca vi um poço lá com água salina, é água mineral. Aí
a gente tem, eu digo que a gente tem uma dádiva, né? Porque a água é vida. E Uhum. a gente tem uma água de alta qualidade disponível para a gente. A gente tenta preservar ao máximo esses mananciais. Teve até um pessoal da DESUL, que é uma associação lá da Santa Cruz da Baixa Verde de Triunfo, que eles têm essa pegada com agroecologia também, e eles fizeram um projeto, acho que em 2012, eles fazendo o replantio de árvores nas nascentes do rio Pajeú, que é lá, o município de Triunfo, e aqui Serra Talhada é na bacia do Pajeú. Então, aí, desde então, eles plantaram e a gente vem dando manutenção nessas áreas, e hoje, desde 2012 para cá, tem árvores já bem formadas, já bem crescidas. Aí esse é o lado da parte da água que a gente tenta manejar, né? Tipo, tentar manter a vegetação lá para poder manter a água, porque a gente sabe que as árvores têm esse poder, né, de reter mais água no solo. E qual foi a outra que eu não me lembro que tu falou do solo, da água Biodiversidade. e da biodiversidade. A gente tenta em harmonia, né, com a natureza. A gente sempre está tentando preservar os animais presentes. Por exemplo, tem animais que estão aparecendo lá no sítio que antigamente não tinha. Por exemplo, o veado catingueiro, a siriema, não tinha na região lá, eu já vi ela algumas vezes lá. Aí, tipo, a gente está tentando no máximo trazer a convivência com os animais para aumentar a biodiversidade da área, né? Tipo, preservar as plantas também. A gente tem as áreas de cultivo, mas se tem, por exemplo, uma árvore crescendo lá que não vai interferir, de certa forma, naquele cultivo, a gente deixa aquela árvore lá, deixa ela se desenvolver, porque o benefício que ela vai trazer para a gente a longo prazo vai ser muito maior do que a gente retirar ela para fazer outro fim, né? Eu acho que foi no sítio lá na página que eu vi parece que uma jiboia apareceu lá. Sim, aparece sempre jiboia, aqueles. Até marsupial, qual o nome dele é. Saguê, aí varia muito de região. Ah, Saguê, sim. caçaco, enfim, aparece muito também lá. Aves tem, não sei quantas também que aparecem por lá também. A gente coloca alimento para as aves também no terreiro da casa, para se alimentar. Tem os próprios saguis, né, que se alimentam lá das frutas. Tem um xodó da gente lá, quase que a gente colocava o nome do sítio, de Urutau. Nada Ah, nem do sítio, é do café, porque tem um Urutau, o Mãe da Lua, né, que o pessoal chama, que é uma ave noturna, que ela mora lá na área do café. Na mesma árvore, no mesmo pontinho, ela dorme lá o dia todo e à noite ela vai entre a atividade, né? E quase que a gente adotava ela como o mascote, mas ela ainda tá lá. cara, e aqui, de vez em quando, na cidade eu vejo o Urutau cantando. Ah, mas eu acho uma ave muito bonita. Quando ele canta, É dois. eu fico parado assim, ó, tentando achar ele. É o lado do mistério, né? Aquele canto melódico e misterioso. Que ave bonita, cara. E que bom ter aí. E outra coisa eu vou perguntar pra você, eu vi numa matéria faz tempo isso aí, só que eu não lembro a matéria. É que indicação de solo bom é quando tem diversas formigas no solo. É verdade isso aí ou não? Também. Eu vi uma matéria. É assim, eu gosto de acompanhar muitos biólogos. Um deles é aquele bem famoso, aquele Richard, né? Richard Rasmussen. E ele comentou uma coisa que eu achei interessante, que ele é bem, às vezes, bem polêmico, mas às vezes ele é um pouco realista. Ele disse, olha, o mundo vive sem as baleias. Não, lógico que as baleias ela têm sua importância ecológica, mas se por acaso ocorresse um evento que as baleias sumissem, a gente continuaria vivendo. Agora, se os insetos acabassem, aí a gente tava ferrado. Aí inseto vem englobar abelha, né? Abelha, formiga, entre outros insetos que faz um serviço ecológico que a gente não tem nem dimensão do quanto eles são importantes, né? E você falou um ponto interessante agora do Richard, porque apesar de muitos odiarem e gostarem, ele foi o primeiro biólogo que eu me lembro brasileiro a ir para televisão e expor o mundo animal, né? E acredito que Justo. não só biólogos, mas muitas pessoas se inspirou nele
Eu, inclusive, quando era pequeno, não perdia um, né? Eu Foi também. uma das minhas inspirações para virar biólogo. E, cara, e hoje tá aí em podcast falando tudo. O cara também viajou para quase o mundo inteiro, né? Justamente. Aí tem uma experiência enorme na área da biologia, né? Eu gosto, desde criança que eu acompanho os vídeos dele, né? Hoje em dia tá com essa maior facilidade, é questão de YouTube, Instagram, antigamente era mais televisão, Uhum. né? TV aberta, aí tinha só aquele dia específico, horário específico. Hoje não, a gente tem mais acesso a conteúdo. Aí eu gosto muito mais. Meu hobby é ficar assistindo vídeo no YouTube sobre essas coisas da questão animal, da natureza. Aí engloba muito os vídeos de Richard, por isso que eu usei ele como exemplo. Cara, eu gosto de documentário, eu achei até um. E depois você procura, é Sons da Natureza. Cara, é incrível. Você vê o poder do som dos animais na natureza, a gente não tem nem ideia. É, de E é pouquinho, acho que é 12 episódios, 30 minutos cada episódio, é bem bacana. Deixa eu ver aqui. Bom, existe uma preocupação em manter os sistemas produtivos integrados e como reflete no dia a dia. Ah, existe sim. Não, o exemplo, acho que o maior exemplo lá do sítio, acho que é a área de referência é a nossa área de café, né? A primeira área de café que ela é um sistema integrado, né? Que é as árvores nativas junto com a cultura agrícola, né? Que a gente também tem que, às vezes a gente se fecha muito nessa questão só, vou preservar, preservar, mas a gente tem que aliar a produção de alimentos, né? Que é a parte da agricultura, com a natureza. E lá por isso que eu digo que lá a referência da gente é aquela área, porque a gente está conseguindo produzir alimento, no caso o café, né, que é uma bebida que é bastante apreciada por todo mundo, e sem ter que desmatar aquela área, né? Tipo, tem árvores lá centenárias. Na época, quando meu avô era vivo, ele faleceu em 2010. Foi 2010. E quando eu era criança, que a gente conversava bastante, ele dizia que quando ele era criança, já ele morreu com 76 anos. E ele, quando ele era criança, já tinha árvores ali que era daquele porte. Você vê que são árvores realmente centenárias e estão lá. E a gente está conseguindo produzir com elas. Lógico que tem seus percalços. Por exemplo, semana passada caiu uma tromba d'água no município. Choveu dentro de lá no sítio, que a gente coloca um pluvião para mensurar, choveu 210 milímetros, né? Dentro de uma noite e uma manhã. Oh, Ou seja, um volume de água bem elevado. E acontece quando, assim, caso de vento e chuva forte, galhas dessas árvores acabam quebrando e caem em cima do café. Aí, às vezes, quebra um pé de café ou outro, mas a gente vai seguindo, né? Tira aquele material que está sobre as plantas de café e o que nem meu avô dizia, o que ficou para a gente é lucro, é o nosso. Vamos seguindo o barco. bom, fizeram uma pergunta aqui, ó. As formigas possuem alguma interação direta ou indireta com o plantio? Rapaz, assim, formiga, ela tem um papel importante que ela cicla nutrientes para o solo, né? Porque ela trabalha o quê? A gente pensa que a formiga ela se alimenta de folha, né? Porque você vê elas trabalhando, carregando aquelas folhas, mas ela, na realidade, ela é mais pecuarista do que muito pecuarista que tem por aí, que ela cria fungo dentro do seu formigueiro e esse fungo que ela leva o alimento, que no caso é as folhas, o extrato vegetal, e produz o alimento para elas. E dentro dessa historinha de carregar material vegetal para dentro do formigueiro, aí acaba tendo essa ciclagem de nutrientes também para o solo, aerando o solo também, né? Que ela acaba criando galerias por dentro daquele solo e deixando ele mais poroso, a água consegue infiltrar com mais facilidade, enfim, tem uma infinidade de vantagens, né? Hum, como vocês trabalham a saúde do solo em geral, assim, durante e depois do plantio? Então, a gente sempre está tentando manter o solo coberto e fazendo
adubação orgânica, com esterco do que a gente também cria gado, sabe, gado de leite. E aí a gente para curtir e a gente vai devolvendo para aquele solo parte do que os animais tiraram dele, né? Aí a gente pega e vai colocando para as áreas de cultivo. Não só para a área de café, a gente tem uma área de produção de flores, também flores de corte, que a gente também faz adubação orgânica, tem as áreas de cultivo de milho, de feijão, que também é realizado com a adubação orgânica. Por esses dias eu estou com um projeto em busca de bagaço de cana, que lá tem muito engenho na região, para cobrir esse solo e esse bagaço de cana a se decompor, virar matéria orgânica e ajudar na própria nutrição das plantas e na saúde do solo. Que aí, querendo ou não, vai ajudar a alimentação da microbiota do solo, das minhocas, enfim. Aí é nessa pegada o manejo que a gente faz. Falando de café, uma coisa que eu uso, cara, é a borra de café, né? Como que é bom pro solo, né? A casca do café também é bom. Por enquanto a gente não está adotando essa parte do café, porque a gente vai começar primeiro a safra agora. Eu iniciei o plantio tem 2 anos. Aí esse ano eu plantei uma nova área, mas o café é uma cultura assim mais lenta. Ele demora 2 anos para começar a primeira safra, e a primeira safra geralmente não é uma safra assim com um volume elevado de produção. Mas o intuito é esse também, da gente, quando a gente for despolpar o café, pegar aquela palhada da casca, né, do café e retomar para a área de cultivo também, para fazer a adubação orgânica. Ó, outra pergunta aqui. A diferença, se tem alguma diferença do cuidado do solo para o subsolo? Na realidade, a gente no subsolo não tem como a gente mexer muito, né, porque é a questão da profundidade. Mas a camada mais fértil do solo é a camada superficial, que quer dizer, varia de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros, geralmente é a parte mais fértil daquele solo, e é onde a gente consegue trabalhar ele, né? Tipo, fazer as adubações orgânicas, e ali vai tendo essa ciclagem de nutrientes, e indiretamente, querendo ou não, vai para a parte do subsolo também. Um pouco daqueles nutrientes vai ser levado para a parte mais profunda do solo. As próprias raízes das plantas também, como no caso das leguminosas, elas vão crescendo, o sistema radicular dela vai crescendo, e querendo ou não, ela vai tendo essa ciclagem de nutrientes, no caso do nitrogênio, na parte mais profunda do solo. A Paula perguntou aqui, ó, o que aconteceu no sítio que o cultivo do café foi descontinuado e depois retornado? Bom, o café, meu bisavô, né, que era Eloy Bezerra, ele era um grande produtor de café e tinha um engenho também de cana-de-açúcar. Essa tradição do café foi passada para os filhos, mas boa parte dos netos do meu bisavô, que é no caso meus tios e os primos e tal, acabaram não seguindo muito nessa. Alguns até vivem da agricultura, mas acabaram não seguindo muito essa parte da cafeicultura. E a minha geração, que eu digo essa geração mais nova, né, meus primos, esse pessoal mais novo, essa que não tem muito contato com a agricultura. Para você ter uma noção, na família da gente, acho que tem, se não tiver mais de 20, ainda próximo de 20 netos do meu avô. Só tem eu e meu primo e compadre, né, Carlos, que somos ligados diretamente com o sítio. O restante teve outros interesses, uns são médico, dentista, veterinário, enfim, concursado da rede federal, seguiram outros caminhos e não acabaram não optando em seguir nessa área da cafeicultura. O que não é o meu caso, né? Como eu sempre tive esse contato e eu tenho essa paixão, aí eu decidi, junto com meu primo, a gente manter a tradição da família e tocar o negócio da cafeicultura novamente na família. Show de bola. Aí no sítio, o que vocês fazem para reaproveitar a água e qual o manejo dela? Vocês têm alguma coisa assim? Da água, a gente não, por enquanto, ainda não tem um sistema de reaproveitamento, sabe?
Como a gente está no início, vamos dizer assim, de retomada na produção lá no sítio, eu ainda estou me adequando a algumas práticas, mas eu tenho, e vou até procurar o pessoal da universidade para me auxiliar nisso, que é a questão da água de reuso, né? Para poder utilizar ela para irrigação, entre outras coisas. Mas por enquanto ainda a gente não tem nada voltado assim, mas a meta, entre outras metas que a gente tem, uma delas é essa questão da parte de água de reuso. Hum, De que forma a preservação da vegetação nativa e a biodiversidade são considerados no manejo diário? Eu não entendi, cortou aqui. Tu pode repetir, por favor? Bom, de que forma a preservação da vegetação nativa e a biodiversidade são consideradas no manejo diário? De que forma? Eu acho que ela é tratada como prioridade a princípio, porque, querendo ou não, a natureza está lá primeiro que a gente, né? A gente que tem que se adequar a ela, não ela que tem que se adequar a gente. A gente tem que aprender a conviver com ela e fazer com que a gente possa produzir sem atrapalhar o ciclo natural da natureza, né? Da parte das árvores, da vegetação dos animais. E a gente, antes de fazer qualquer tipo de manejo, a gente pensa nas causas que podem vir a acontecer em determinadas ocasiões. A gente fala que a gente pensa duas vezes antes de fazer qualquer ação lá no sítio, de um novo cultivo, perfurar um poço, enfim, para pensar, para realmente não vir causar um dano real para o meio ambiente. Bom, as flores e o café cultivados seguem princípios sustentáveis? Quais são os principais desafios e benefícios desse modelo que vocês trabalham? Bom, os principais desafios é a questão de controle de pragas e doenças, porque querendo ou não, é uma realidade. A gente fala que na produção é um dos grandes desafios, é o controle das doenças e das pragas. Lá na região, como é uma região bastante úmida, boa parte do ano, a gente tem muito problema com doença fúngica. No caso das flores, a gente tem problema com insetos. Na questão dos insetos, a gente tem problema com um inseto bem específico, dois na realidade, que é uma lagarta, a lagarta da Spodoptera frugipeda, que é uma mariposa. Aquela lagarta que sempre dá em milho. Quem nunca debulhou, tirou uma palha de um milho e tem aquela lagartinha se alimentando. A gente tem problema, principalmente numa flor chamada gladiolo, e no girassol a gente tem problema com um inseto chamado vaquinha. Mas a gente tenta utilizar algumas formas de controle sem muito dano. Por exemplo, o uso de óleo de ninho para poder ter esse controle. A gente tenta fazer a colheita dessas flores no ponto certinho para evitar justamente que essas flores fiquem expostas a possíveis ataques, né, de insetos. Justamente para tentar evitar essa questão de controle, né? A gente sempre está tentando ter que apelar para algum controle específico, né? Mas os principais desafios são esses, mas se torna gratificante porque a gente vê realmente que a natureza agradece, né? Tipo, a gente vê o solo tá bem de saúde, você vê a presença de insetos na área, você vê que a biodiversidade está crescendo na área. A gente, quando vai fazer controle de ervas espontâneas, né? Que é no caso que a gente chama mato, né? A gente faz a capina manual para não ter que utilizar nenhum defensivo químico. Esse material também acaba, querendo ou não, virando adubo, que acaba decompondo e vai voltar para o solo. Enfim, tem seus desafios, mas quando a gente chega no principal, que é o produto, né, para entregar para os nossos clientes, a gente vê que vale a pena, né? E um produto de qualidade, com a consciência limpa, que não está causando tanto dano à natureza, né?
Bom, e já pegando um pouco de pragas, o que vocês usam, assim, né, no controle delas, para não usar tanto agrotóxicos, para diminuir? Vocês têm algum manejo assim mais biológico? Tem o uso do óleo de nim, né? Que é um óleo que eles fazem de uma planta exótica, né? Que é um nim, que é essas que o pessoal planta geralmente nas cidades, né? Em calçada, para fazer sombra. Que ela era um repelente natural. Aí o pessoal notou, né? Que ela tem essa propriedade e tem esse material para vender no comércio, né? O óleo de nim. Aí a gente acaba usando ele para poder tentar afugentar um pouco esses insetos das culturas. Aqui, cara, é um problema que eu tenho, acho que é comum em jardim, é cochonilha, né? Ali mais para os cactos e pulgão. Cochonilha também tem, a gente tem problema. A gente tinha uma espécie de palma que era a palma gigante, que foi dizimada justamente por causa de uma cochonilha, que é uma cochonilha do carmim. Aqui na região de Pernambuco, esse clone de palma praticamente não existe mais, porque o ataque dela é bem severo. Aí até o pessoal já está usando outras espécies de palma para poder substituir essa que a briga com o inseto, praticamente o inseto ganhou, vamos dizer assim, não teve um controle eficaz para poder manter essa cultura. A gente tem problema com cochonilha na palma, mas esses cones de palma que tem hoje não é suscetível a essa cochonilha mais que causa um dano mais severo, né? A gente tem problema com cochonilha de escama. Mas não é realmente um problema assim tão assim problemático, porque a gente acaba convivendo com ela e ela não causa tanto dano severo e a gente acaba pensando, não, se não está causando tanto dano severo, a gente não vai utilizar nenhum controle, então a gente vai convivendo com ela. Elas ficam lá na delas, elas se alimentam um pouco da palma, mas a gente consegue tirar também um pouco para os nossos animais e a gente vai vivendo, né? Se ela tem a natureza tem que tirar a parte dela. É, não adianta, porque às vezes a gente tenta vencer os insetos, só que eles são muito maiores, né? Justamente. Essa questão de controle químico é até um pouco perigosa, né? Porque o uso assim, sem um acompanhamento, pode causar, né, que é a resistência de insetos a determinadas substâncias químicas, né? E vai criar essa resistência, aí o produtor não consegue mais controlar, vai criar uma superpopulação, enfim, aí tem aquele efeito, uma cascata, né? Vai só aumentando aí o problema. Vai aumentando os inseticidas, aí quando vai ver já tá matando a planta, mata outros insetos que nem era para matar, como as abelhas, né? O que estão sofrendo muito. Justamente, aí é só aumentando o problema, né? Tem casos que a gente vê o problema, mas o dano não é tão significativo que a gente opta por nem fazer o controle. O que sobra da gente? O milho, por exemplo, a gente tem problema com a lagarta do cartucho, que é a Spodoptera fugiperda. Mas a gente, mesmo com a presença dela na área, a gente tem uma produção significativa. Então, não tem para que a gente estar utilizando controle químico. A gente vai convivendo com ela e cada ano que passa a gente está conseguindo produzir. Então, não deixa ela lá seguir o ciclo natural dela também. Em questão de jardim, cara, um que é bem chato, assim, o cochonilho, ele não, aqui pelo menos, quando ele não chega a se espalhar, né? Agora o pulgão, principalmente para samambaias ali de boia, ele se espalha muito rápido e quando você vai ver a planta já tá toda branca, já tá toda praticamente sem força e você tem que cortar tudo. E eu não sei se você usa aí, né? Um que eu uso muito é detergente neutro e água. Sim, já usei também. Já usei isso na parte do pulgão. No próprio girassol, quando eu comecei o cultivo de girassol, começou um ataquezinho de pulgão. E eu fiz o controle dessa forma, com o uso do detergente e calda de fumo também. Me ensinaram, um professor da universidade que ele tem essa pegada na agroecológica, ele ensinou que é aquele fumo, que ele chama fumo de rolo, né? Que é o pessoal faz todo o processo nele e monta aquelas cordas de fumo. Aí eu comprei um pouco e coloquei para curtir. Tem dois métodos. Você coloca para curtir em álcool desse de posto mesmo, etanol.
por 15 dias, ou ferver ele numa água, no volume de água, se eu não me engano, é 2 litros de água, aí você ferve, coa aquele material e você pulveriza. Aí também é um repelente natural bem eficaz. Eu gostei dele também. Eu vi um repelente, cara, que não deu muito certo. Eu fiz, que era alecrim, alho e cebola. Aí você curtia ali na água, deixava descansando e usava. Pra mim aqui, né, nessa região não resolveu nada, cara. Eu Essa só aí eu não vou joguei. falar, não. Essa receita não. Agora a calda de fumo eu já vi eficácia nela aqui. É, Se porque quiser assim, testar, eu recomendo. às vezes vem na internet, né? Tem um monte, né? Se for natural, vai ter um monte. Faz isso, faz aquilo. Aí vamos testar, né? Às vezes você testa e não. Muita coisa que eu vi na internet testei. Acho que dá pra contar nos dedos que deu realmente certo. Não é toda receita de internet que dá certo realmente. E o pior é que, dependendo do caso, você quer um resultado mais rápido, né? Por exemplo, o pulgão tem deles que, quando ele está ali atacando a planta, ele acaba liberando substância que causa toxidez na planta, né? Ela fica mais raquítica, fica mais travada, né? Fica carquilhada. E você vendo sua planta literalmente definhando, você quer um resultado mais rápido. Aí tem muita gente que acaba aderindo ao uso do químico justamente por causa disso, que às vezes acaba optando por alguma receita de internet que não dá certo, não tem nenhuma eficácia, vê sua planta ali de jardim literalmente definhando até perto de morrer, aí acaba recorrendo ao uso do químico mesmo. Cara, eu já vi receita que usa naftalina. Eu nunca vi, E não. aquela, Essa daí não. né? Naftalina, o que vem, ela mata, né? Realmente. Bom, existe algum trabalho de educação ambiental na manutenção da cultura e tradição rural com os visitantes e toda a população, os parceiros que visitam aí, que está em torno do sítio? A gente sempre, quando tem visitante, né, que a gente está tentando começar nessa parte de turismo rural, né? E quando vai algum visitante lá no sítio, a gente leva o pessoal para andar nas áreas, né, principalmente na área do café, e aí eu começo a contar a história do café, a tradição, e mostro a importância, né, de que dá para produzir numa área de mata sem ter que devastar aquela área, né? Então, a gente vai trabalhando isso na população. E também tem o OCO que eu acabei comentando também, é o ADESU, né, que é uma associação lá de agricultores do município, que eles têm essa pegada ecológica. E eles trabalham fazendo acompanhamento de alguns agricultores e estão promovendo práticas agroecológicas que vêm dando certo. Esses dias mesmo eu vendi umas mudas de café para um produtor lá da região e o pessoal da Desul foi acompanhar o plantio e até me procurou para pedir algumas dicas do que fazer para ajudar. Por exemplo, como ele é um pessoal que não quer usar o uso de fertilizante químico, aí eu dei uma opção, por exemplo, usar o bagaço de cana, a cinza do bagaço de cana, que eu uso no engenho. Eu tenho uma análise química de composto desse bagaço, e tem vários nutrientes, micronutrientes, macronutrientes, que acabam atendendo a demanda da planta. Aí eu passei esse material para o engenheiro agrônomo responsável, e eles vão acompanhar esse produtor e vão adotar essas práticas agroecológicas com ele. É, porque assim, né, a parte, tanto educação ambiental como visita rural, é importante para aquelas pessoas que vêm da cidade e não conhecem o trabalho rural, né? E às vezes nem sabem o que é educação ambiental. É, Então, justamente. então eu imagino, né? Como eu vim também de cidade grande, quando a primeira vez que a gente vai para um sítio, é muita informação ali que a gente se perde, né? Justamente. É um mundo novo, né? Para quem não tem contato. E quando tem contato, fica com aquele gostinho de quero mais, né? Tem muita gente que. Na verdade, todo mundo que vai lá no sítio. É até engraçado, que tem uma galera que chega lá, vai fazer visita, até amigo meu aqui da cidade. Quando tá perto de sair, ele disse: Ô, bicho, não tem nenhuma terra aqui para vender aqui por perto, pra eu comprar para ficar por aqui, que aqui é tão bom. Você vê, né, que o pessoal tá saturando um pouco
pouco da zona urbana, né? Que é aquele tumulto, correria, trabalho, casa, trabalho. E a gente chega na zona rural que tem esse contato com a natureza, que dá uma aliviada na mente, né? Do estresse do dia a dia, né? E ainda mais algumas cidades que tem pouco espaço verde, né? Para o pessoal ir lá, relaxar, ver outros pássaros, né? Não só pombo e pardal, né? Justamente. Cara, tem uma... Pode falar. Eu tenho um projeto que tem uma área, uma propriedade vizinha lá do sítio da gente, que é de um primo até de minha mãe. E ela lá é uma região que já foi bem, assim, a ação antrópica está bem avançada, né? Não tem quase nenhuma uma área remanescente de mata nativa. E essa propriedade tem uma área nativa de mata virgem mesmo. E no meio dessa mata tem aí o pessoal a gente chama de lajedo, né? Que é aquela pedra bem grande. E tem um cruzeiro. E eu tenho um cruzeiro em cima desse lajedo. E eu tenho muita vontade de acabar adquirindo esse terreno primeiramente para tentar preservar aquela mata, né? Para não cair, futuramente ela cair em mãos de alguém que queira acabar derrubando ela. E unir, assim, o último ao agradável. Eu também tenho vontade de fazer essa questão do turismo rural e fazer realmente uma caminhada por dentro dessa mata, chegar lá no cruzeiro, contar um pouco da história da mata, o pessoal realmente ver, ter um contato direto com a natureza, né? Isso é uma meta que eu tenho. Fizeram a pergunta aqui, ó. A Paula, pera, ela fez... Peraí, deixa eu ver a primeira. Você falar um pouco do Museu Casa Grande. Sim, é um projeto que a gente tem, que é o casarão do meu bisavô. E hoje está em poder da nossa família. Que tem uma história que acho que não consigo nem mensurar aqui, de tanta história que ele tem. Era produção de café, produção de cana. Tem tanto móvel antigo nessa casa que precisava, só para você ver pessoalmente, para você ter uma noção. E a gente tem como meta realmente fazer um museu dessa casa, que é onde conta um pouco da história da nossa família e da região, querendo ou não, que é uma região que era produtora de cana-de-açúcar, de café, era bastante, é onde movia a economia, enfim, aí tem essa meta de tornar essa casa grande, que a gente chama, em um museu, né? Para trazer os turistas e ter esse contato. Cara, que legal, hein? E é difícil, né? Essas histórias ser preservadas hoje em dia, né? Geralmente, casa velha, o pessoal ou vende ou demole para construir uma nova, né? A história vai embora. E lá tem uma história bem interessante. Lá tem parede de pedra, para você ter uma noção. Por quem hoje em dia constrói parede de pedra, né? É difícil. Pois é. E lá tem parede de pedra até essas construções lá. A parede lá é um negócio assim até exagerado. Acho que tem bem 1 metro de largura a parede. Acho que nem um tiro de fuzil passa de um lado para o outro. O pessoal antigamente as coisas era para durar a vida toda mesmo. Não era para durar, não ter um prazo de validade curto, não. Era para sempre. Preparado para guerra, né? Parede desse tamanho. Justamente. Cara, esses dias eu vi vocês postaram. Vocês estão, acho que, colhendo café aí, né? Sim, começou a colheita agora. Cara, e eu gosto. É poucas pessoas que gostam. Eu gosto de mascar o grão do café. Mas me deu uma vontade de achar um grão aqui em casa e comer ele. É docinho. A gente pensa que não, mas o fruto, porque o café é até o fruto e a gente faz o pó do café para poder tomar o café da semente do café. E ele bem madurinho, o fruto é bem docinho. Só provando pessoalmente para ver, mas é bem gostoso. Cara, e é poucas pessoas, acho que não é todas as pessoas, né, que conhecem o fruto do café, ou que viu uma plantação de café, né? Não é poucas pessoas. Da região da gente já é uma realidade, né? Mas tem muita gente que vem de fora. O Triunfo é um município que o foco principal é o turismo. Tem muita gente que tá indo e procura, e tem muita gente investindo nessa questão do turismo rural
envolvendo a cafeicultura. Tem outras pessoas também que produzem café e estão aderindo à ideia também da parte do turismo rural. Das partes de muda aí no seu sítio, além do café, qual mais assim que. E do girassol, né? Eita, qual mais vocês produzem assim para venda? Bom, a gente trabalha com as folhas de corte, com café, tem um pequeno sítio que a gente produz abacate, banana, aí a gente vende, e tem a questão da pecuária, né? Que a gente tem uma vacaria de leite, a gente vende leite também. Aí esse é o foco. Aí o que a gente produz, o restante é mais para consumo, tipo milho, milho para os animais ou para a gente, um feijão, que é para consumo também da família. É mais essa linha de produção mesmo. O girassol ele demora muito assim para o cultivo dele? Não, é 60 dias. As folhas de corte, no geral, elas são bem rápidas, sim. É uma cultura que tem um giro bem rápido, né? Diferente do café, que é demorado. O café, só para germinar, você planta, né, a semente no saquinho, e só para germinar é 2 meses para começar a germinar. Nossa! 2 meses. E o girassol, nesses 2 meses que o café está começando a nascer, eu já tenho tirado a flor e já tenho entregado para a florista. E você tocou num ponto interessante. A gente vê realmente o poder na natureza quando a gente pega a semente e vai germinar ela, né? Porque é mais demorado do que você fazer ali um enxerto ou fazer uma estaquia. Rapidinho a planta pega, né? Agora É, você posta a semente lá e esperar até crescer. Nossa, tem gente que larga a semente e esquece que tem planta ali. mas a gente tem que pensar também na questão da variabilidade genética, né? No caso da semente, que é uma reprodução sexuada, é onde garante a perpetuação da espécie de uma maneira assim mais segura, né? Tem aquela questão da variabilidade genética. Plantas que a gente usa, por exemplo, fragmento, que é, por exemplo, a própria palma forrageira, que a gente usa um fragmento dela, né? Uma raquete de palma, a gente planta e vira outra planta. Geneticamente falando, aquela planta é igual à planta mãe. Não tem uma questão de variabilidade genética. E isso acaba sendo um problema porque quando aparece uma praga ou uma doença, às vezes as plantas ficam um pouco mais sensíveis e acaba tendo problema, né? E na questão da variabilidade genética, as plantas acabam passando de geração em geração características boas e causam mais uma resistência, uma tolerância ao estresse térmico, ao estresse hídrico. Aí eu acho que o cultivo por semente, mesmo sendo mais demorado, mas eu acho que é o caminho mais sustentável, vamos dizer assim. Quais são os próximos passos para uma produção mais sustentável aí de todas as mudas que vocês produzem e vendem aí no sítio? Na parte da produção, eu acho que a gente já está seguindo uma linha já bem consolidada. O que eu quero, ter um meta, por exemplo, para a parte da pecuária, né? No caso da criação de vaca que a gente tem, de montar um biodigestor. O biodigestor que a gente vai pegar o esterco, né, fresco dos animais e vai alimentar dentro de uma câmara fermentativa, vai produzir um biofertilizante bem rico para a gente aplicar nas plantas e vai produzir um gás que é o metano, que a gente pode utilizar ele como para cozinha de casa. Meu tio tem uma padaria lá no sítio. Ele pode ser utilizado. Ao invés de a gente comprar um gás de cozinha convencional, essa despesa a gente já tira da receita da padaria e usa o gás produzido pelos próprios estercos dos animais do sítio. Eu acho que isso é uma meta que eu tenho para lá que acho que vai dar bastante certo. Falando esse de esterco, tem o melhor para adubação de terra, sim? Não, cada esterco tem sua concentração de nutrientes. Dizem que o esterco assim mais rico é o esterco de galinha, né? De cama de galinha. Mas qualquer esterco pode ser utilizado, de bovino, de ovino, de aves, enfim, só ter um manejo para garantir que ele tem
ele curtir, né, para poder ele mineralizar e tornar aqueles nutrientes ficar disponível para a planta, né? Bom, e qual a mensagem para quem acha que é impossível produzir e cuidar da natureza ao mesmo tempo? A, Você... a mensagem que eu digo é que não é impossível. Pelo contrário, é possível e eu digo a você, é bem assim, gratificante e prazeroso. Você trabalhar em conjunto com a natureza e você ver até aquela biodiversidade presente ao seu redor, acho que para mim é gratificante. Você sabe que eu sempre tive um apreço assim pela natureza, pelos animais. Eu estar trabalhando ali na minha lavoura e escutar um passarinho, uma sabiá cantando, acho que para mim é o melhor. Eu recomendo e digo para todo mundo que dá certo e que vale muito a pena. E que as gerações futuras vão agradecer, né? Que vão ter como ter acesso a isso também. E hoje, cara, é interessante assim. Eu acho que você também vê pouco, né? Se divulga essas coisas, né? Tanto na rede como na televisão. De vez em quando você vê ali um manejo sustentável de alguma coisa, outra, uma comunidade que faz. E quem trabalha, cara, e quem puder também estar divulgando isso aí, é importante, né? Justamente. É importante. A gente tem que. As redes sociais estão aí para a gente se aproveitar delas, né? E divulgar, não só. A gente tem visto muita coisa ruim sendo divulgada nas redes sociais, mas a gente tem que aproveitar elas para divulgar coisas boas, né? Eu acho que é o foco principal deveria ser isso. Para divulgar coisas boas e melhorar o convívio aí com a sociedade, não criar conflitos, né? É, por isso, cara, um ano, acho que vai fazer um ou 2 anos que eu tava pensando, né? Tanta live que a gente vê aí, né? Podcast falando de diversas coisas, mas pouca coisa a gente acha falando da natureza em si, né? Do que o agrônomo faz. Tem gente que não sabe. Será que um agrônomo que trabalha com café, mesma coisa que trabalha com milho, mas o que ele faz, né? O que um veterinário, um biólogo, o que faz no sítio, tantas outras coisas que não, quem trabalha lá às vezes não tem tempo de conversar, né? E também É, ninguém chama para conversar, né? justamente, ninguém, às vezes não tem nem interesse. Tem muita gente que não tem nenhum interesse em assim, perguntar como é o papel do profissional da área de agrárias, né? Que a gente está envolvido dentro da área de agrárias, o biólogo, engenheiro agrônomo, zootecnista, veterinário, engenheiro agrícola, florestal, enfim. Todo mundo dentro da área de agrárias, o pessoal às vezes não tem muito interesse em saber. Mas tem muito interesse muitas vezes em julgar, né? Ou então em criticar, dar opinião de algo que às vezes nem entende como é o processo e acaba criticando, gerando polêmica que às vezes era desnecessário, né? A pessoa, além de não viver aquela realidade, né? Aí você pergunta pra pessoa, mas você conhece alguém? Às vezes a pessoa nem conhece, né? Como Também. e é um negócio tão maluco que às vezes a pessoa julga e tem raiva daquilo que ela nunca ouviu falar e nem conhece. Justamente. O pessoal hoje em dia todo mundo quer ser o dono da razão, né? Mesmo sem conhecer a verdade das coisas, né? Não tem o convívio. Por exemplo, tem gente que julga a gente fazer uma contenção de um animal para poder fazer um procedimento. Tipo, a gente pegar um bovino e fazer a contenção para aplicar um medicamento, para curar uma ferida, enfim, para poder fazer o manejo. E querendo ou não, um animal grande e que tem força. E a gente tem que adotar certas estratégias para poder fazer a contenção. Mas tem gente que não entende, aí tem gente que trabalha com isso, expõe nas redes sociais e aparece os donos da verdade dizendo, isso é maltrato animal, tadinho do bichinho, mas não sabe realmente como é o manejo e o quão bem vai fazer para aquele animal, né? O camarada não está afim de ter uma criação e maltratar, né? Pelo contrário, a gente sabe que o bem-estar animal está aliado à produtividade. Uma vaca de leite maltratada ela não vai dar leite. Um bode, um carneiro, porco maltratado ele não vai dar carne. E, Mas só tem que
tem que saber dar esse detalhe. A nossa mascote lá, né, que é a cachorrinha que a gente adotou, ela fica solta. Não, ela não. Ela fica solta no terreiro da casa lá. A gente colocou uma casinha para ela dormir, com um paninho, todo. Pra ela poder se esquentar à noite, né? Mas ela fica brincando assim na porta de casa. Aqui, falando de mascote, aqui tinha uma sapa, que era a mascote da casa, e ela sumiu, agora veio outro. Já que é o quarto sapo que vem aqui. Um TU, começamos a colocar a comida para ele, apareceu não sei da onde, só que, é que nem a gente conversando, teve alguém aqui, né, que colocou veneno pros gatos, matou acho que uns 5, 7 gatos na rua. E como o TU comia a comida dos gatos, acho que ele comeu a ração envenenada e sumiu. E outro que a gente tem aqui, cara, vira e mexe, todo dia que eu vejo é um beija-flor. Daquele, um colibri grandão. Ele fica aqui na grade cantando, cantando. Mas é assim, É né? bom. É coisa. Quem tiver a oportunidade de, já que não tem sítio, ter um jardim bonito em casa, o tanto de bicho que vai poder atrair, né? Sentar em gaiola é fantástico. Justamente. Bom, para a gente fechar essa live, Paulo, deixa as redes sociais aí do sítio aí para quem está assistindo. Depois eu vou postar no Facebook não, no YouTube. Eu vou deixar lá o link na descrição. Vou deixar o arroba também para quem quiser seguir vocês. Onde que Sim. pode estar encontrando? É basicamente no Instagram, né? O arroba sítio Beijinho Triunfo, que lá é a plataforma principal do sítio, né? E para entrar em contato pelo direct. E lá também, dentro do Instagram do sítio, tem o meu Instagram pessoal também, para quem quiser seguir também, acompanhar. Eu acabo repostando os conteúdos do sítio também, que é Paulo, underline Roberto Diniz. E, e é basicamente essa, minha rede social que a gente tem mais movimentação. A gente tem até o TikTok também, mas é mais o Instagram mesmo que a gente movimenta. O TikTok também eu tô indo, mas é aquela, se administrar muitas redes sociais, né? Acaba sendo É, difícil. Se você trabalha e tudo. Agora você fica o dia inteiro ali trabalhando para produzir conteúdo é mais fácil. Porque TikTok você tem que produzir um tipo de conteúdo, Instagram é outro, Facebook é outro, YouTube é outro. justo. Aí quem tem LinkedIn já é outro conteúdo também. Aí já tem cinco, né? A gente já falou de 5 redes aí. Aí tem o Kawaii ali, mas esse aí eu não uso. Então, cara, 5 tipos de conteúdos pra você produzir na semana. Um É conteúdo muita coisa. assim, que nem o sítio posta, eu também posto um conteúdo de qualidade, né? Às vezes com fontes ou com o trabalho do dia a dia. É difícil. É muito difícil. Se eu não tivesse essa ajuda da minha família mesmo, eu não conseguia dar conta, não. Você está na lida do sítio e ainda tem que estar alimentando plataforma. A pessoa chega em casa de noite, depois da lida do sítio, a pessoa está destruída. Só pensa em jantar e deitar e descansar a cabeça um pouco para poder, no outro dia, tocar o barco novamente. Né? Não tem como também andar com o celular para cima e para baixo, com uma GoPro, porque você vai comprar uma GoPro aí é uns 200, 2.500, né? Pois Não tem é. como você toda hora tá filmando, aí você tem que filmar, aí às vezes você tem que editar, que nem o que a gente tá fazendo aqui, é pouquíssima coisa que eu edito, né? Eu nem melhoro a imagem, nada do jeito que tá, eu já jogo no YouTube. Porque se for melhorar a imagem, melhorar isso e aquilo, postar só, Pois é. mano. E tem uma dedicação meio que exclusiva, né? Para quem vive do conteúdo, já justifica porque vive daquilo, né? Tem um tempo de produzir conteúdo e se dedica àquilo, mas quem realmente não é o foco, só produzir conteúdo que nem a gente que tem, a produção do sítio, tem que tocar aquela produção, aí meio que limita, aí por isso que a gente foca mais numa plataforma para poder dar conta, né? Agradeço aqui mais uma vez, tá? Um dos nossos apoiadores aqui, a Cressol Maripá. Agradeço vocês aí também de ter aceitado esse convite, de ter batido esse bate-papo. Cara, eu acredito que foi muito informativo para muita gente, né? Tem gente que nem sabia o que se faz no sítio, né? Pois é. Tanta coisa. Teve até perguntas aí, o pessoal interagiu. É bom
é bom essas conversas que aí vai tirando dúvida do pessoal e dando aquela, levantando mais curiosidade, né? Que a gente não conta tudo, né? Tem muita coisa que só no presencial, na natureza, que a pessoa consegue sentir, né? É, esse aqui é só um prelúdio para quem quiser ir no sítio e realmente ter uma experiência imersiva, né? É justamente. Só indo no sítio para poder ter a experiência completa. Então, então quem tá ouvindo aí, quem estiver perto ali de Triunfo, quem for para Pernambuco ali, já tem um lugarzinho para visitar. Pois é. É só agendar que a gente recebe com o maior prazer. Obrigado, Paulo, tá? Tem uma, Agradeço. um bom final de semana aí. A você também. Uma boa noite. E quando quiser conversar assim, qualquer hora quiser fazer live, pode chamar aí que nós conversamos ali de qualquer coisa. Não. Se ela quiser bater mais um bate-papo, é só chamar. Beleza, hein? Brigadão e boa Valeu. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.